pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre flacidez. A flacidez é um processo natural do nosso organismo, um processo natural do envelhecimento que todo mundo vai passar. Alguns em maior ou menor grau, dependendo de vários fatores. A gente sabe que esse processo que acontece vem associado ao envelhecimento. O envelhecimento que é intrínseco por fatores genéticos que nós temos, mas também o envelhecimento associado a fatores extrínsecos. Então, que a gente tem que considerar como a radiação solar, a exposição a lâmpadas e luzes, que hoje a gente sabe que tem bastantes estudos associados, a exposição ao estresse, que produz determinados hormônios que fazem com que a gente quebre muito mais esse colágeno, então que a gente faça uma quelação muito maior, a exposição a alimentos que fazem com que a gente também tenha um processo inflamatório aumentado no nosso organismo, e a gente considera isso como as gorduras e os açúcares, porque glicam, quebram muito mais esse colágeno que a gente tem, além de todas as outras alterações que a gente vai tendo relacionadas a fumo, ao tabagismo, a não fazer atividade física de uma forma correta. Então, todo esse ambiente que não é saudável vai interferir e aí o nosso envelhecimento, ou seja, o grau de flacidez, tende a ser maior ou em menor grau, dependendo das exposições que a gente tá no nosso dia a dia. Esse processo de envelhecimento, normalmente a gente identifica os primeiros sinais na nossa pele, na superfície. Então, o primeiro lugar onde a gente vai identificar é normalmente na área dos olhos, na região da pálpebra. Agora, com o uso da máscara, a gente identifica muito mais, porque é uma pele muito fina, ela tem mais ou menos 4 milímetros de espessura e é o primeiro lugar onde a gente vai identificar algumas linhas naturais do processo de envelhecimento. Não só linhas quando a gente sorri, que a gente faz esse movimento, que está associado também à nossa musculatura, mas linhas por causa da flacidez da pele. Então, isso é muito importante que a gente identifique e que a partir dali a gente já começa um processo de tratamento para que a gente tenha uma prevenção para evitar que essas linhas fiquem mais marcadas e que isso vá fazer com que a gente tenha um resultado muito melhor no processo de tratamento. É fato, e a gente tem vários estudos, que a partir mais ou menos dos 20, 25 anos, a gente começa o processo nosso de flacidez, que está associado ao envelhecimento, porque a gente perde naturalmente os nossos antioxidantes que a gente produz endogenamente. Então, eles estão ali para nos proteger e evitar que a gente tenha um envelhecimento, a gente vai perdendo, e com o passar do tempo a gente perde cada vez mais, ou seja, a nossa imunidade, nossas proteções vão começando a diminuir. Aí que a gente tem que começar também a pensar em repor todos os antioxidantes que a gente vai perdendo, e isso é possível. A partir dos 30 anos, a gente vai perdendo 1% do colágeno ao ano. Então, é a partir dali que também que a gente começa a identificar que parece que desaba, que cai um pouquinho mais, que as linhas começam a ficar mais marcadas, que a gente começa a perceber um pouco mais esses sinais. Você identifica muito mais sombras no seu rosto, você identifica muito mais manchas, ou então elas vão começando a ficar mais escuras do que estava um pouco mais claro. E a cada ano que vai passando, isso vai se somando. Quando chega a fase da menopausa, a gente identifica por alterações hormonais, já que o estrógeno é um hormônio muito importante, que ele puxa a água e hidrata, ele é muito importante para a hidratação da pele. Como a gente identifica que essa falta desses hormônios que a gente produz endogenamente, que nós produzimos e que na menopausa acontece, a gente torna a pele muito mais desidratada e que ela diminui muito mais aquele viço, aquela luminosidade que se tinha. Então, a gente identifica também. E no primeiro ano pós-menopausa, existe uma perda muito grande do colágeno, porque ele tende a quebrar por essa alteração hormonal muito importante que acontece. E o que a gente precisa entender é que o nosso corpo ele é formado por várias estruturas. Então, a flacidez, por mais que a gente identifique ela na parte da pele, na superfície, com esses sinais que a gente acabou de falar, então manchas, os poros um pouco mais profundos, né? A gente identifica essas rugas, os sulcos, as sombras, as partes mais escurecidas. O que a gente tem que pensar? Que isso acontece lá no fundo, na estrutura que segura tudo isso que a gente identifica na parte externa. E onde a gente tem que pensar? No osso. Então, desde o arcabouço ósseo, que está lá embaixo dando estrutura, até a parte dos ligamentos, os coxins de gordura, que existem coxins de gordura tanto na camada superficial quanto profunda da pele, que estruturam, que sustentam todas as partes que a gente tem do nosso corpo, que você identifica a sua pele que está levantadinha. Isso quem faz é também o seu osso, o seu ligamento, a musculatura, que é muito importante, e depois a pele na parte de cima. Então, a pele sim é muito importante, a gente consegue identificar todos esses sinais, a gente vê isso, percebe mais, mas a gente tem que pensar que isso começa lá de dentro. São todas as estruturas que estão segurando o nosso corpo que vão fazer com que você veja mais.
O que a gente observa principalmente no rosto é que essas linhas então vão começar a ficar mais marcadas. Se a gente não fizer o tratamento, a gente vai observar que não só temos as rugas que elas são conforme ao movimento, mas também linhas que ficam marcadas, que a gente chama de rugas estáticas. Existe muitas vezes uma diminuição da estrutura de suporte dessa região da fronte, isso também por perda de força muscular nessa região e não só por também perda do colágeno dessa pele, porque assim como a gente envelhece aqui, que claro, identificamos muito mais com a presença do sulco, com a presença da olheira, mas essa região também é muito importante. Então, o terço superior ele também desaba. Essa região ela começa a ficar muito pesada. Tudo isso vem para o centro do rosto, fazendo com que o olho comece a ficar mais pequeno e você não consiga ter força para abrir, porque tudo existe um peso que vai vindo para onde? Para o centro do seu rosto. Você também identifica que toda essa região ela não dá mais estrutura, ela começa a desabar para o centro do rosto e pesar. Então, fica tudo muito pesado. O lábio muito pequeno, essa distância entre a asa nasal e o lábio começa a aumentar, as linhas, que é o código de barra, vão começar a aumentar, o seu queixo tende a ficar mais flácido e fazer movimentos quando você fala, e esta região começa a cair, fazendo com que a gente tenha também flacidez na região do queixo duplo papada, que a gente chama. Existe uma perda do contorno do seu rosto, porque todas as estruturas que seguram a região do terço médio do seu rosto, que dão suporte para tudo isso, então eu digo que a gente sempre quando faz o tratamento do paciente, existe o ponto áureo, que normalmente é esta região aqui que a gente calcula, e nessa região você tem o suporte do seu rosto. Tudo isso vem vindo para o centro do seu rosto e vai fazendo com que a gente tenha uma queda. Então, esse é fundamento na região naso-labial, que a gente chama, que é o sulco, que se forma aqui, vai vindo por uma queda, por uma pressão muito grande e ação gravitacional nessa região, fazendo também com que você observa uma área de gordurinha na região aqui embaixo, fazendo a perda do contorno do seu rosto, que a gente chama de jaw, que é uma partezinha de gordura que fica aqui embaixo, fazendo com que a gente não tenha mais o contorno do rosto. E assim você identifica o queixo duplo nessa região. Por quê? Porque o terço inferior não tá tendo, ele não se identifica, ele se conecta direto. Então, muitas vezes a gente vê que essa parte aqui embaixo, que a gente chama de papada, né? O queixo duplo vem porque esta estrutura da região do terço inferior, ela não tá segurando o suficiente. E aí temos muito mais flacidez nessa região do terço inferior, desenvolvendo essa papada ou queixo duplo. Então, como as coisas estão associadas e os terços, tanto superior como terço médio como terço inferior, estão associados ao tratamento como a gente quer. Então, isso é importante. A gente precisa fazer um diagnóstico correto do que a gente tem, do que a gente precisa para identificar os fatores que estão associados e para que a gente tenha um resultado melhor no tratamento também. Existem estudos, inclusive, estudos científicos falando e comparando pacientes que fazem tratamentos cosméticos de pele, dermocosméticos, indicados pelo dermatologista e que preparam essa pele, assim como o uso também de nutracêuticos. E aí a gente fala dos peptídeos em colágeno e verisol, dos antioxidantes de primeira linha, que fazem com que o aporte da sua pele seja muito mais forte para receber todos os estímulos de colágeno, seja eles injetáveis, por aquecimento, por tudo que você for colocar nessa pele e que o resultado seja muito melhor no tratamento da flacidez. Lembre-se, existem vários tipos de tratamento e o mais indicado e o correto para você é aquele que o seu profissional pode lhe avaliar e lhe dar o diagnóstico certo. Nós estamos falando de rejuvenescimento, não estamos falando simplesmente injetar, a gente está falando de várias camadas da sua pele, por isso é importante a gente atuar em todos os níveis para que a gente tenha uma resposta muito melhor, muito mais natural e que a gente possa fazer um envelhecimento bonito e saudável a longo prazo, para que tudo isso dure muito mais.